Olá, como você está? Você está bem? Eu vou muito bem. Espero que você também. Então seja muito bem-vindo nessa noite de segunda-feira para nos acompanhar sobre mais um tema extremamente importante, a leveza em substituir e combinar. Como nós comentamos na segunda-feira passada, nós vamos trabalhar com uma ferramenta muito importante na área de gestão. Na área de gestão mesmo, gestão empresarial, mas nós vamos trazer essa ferramenta para a nossa gestão emocional. Então, vamos lá, vamos nos acompanhar para você ver como a arte e a leveza têm tudo a ver com o que nós vamos trabalhar hoje. Então, eu vou me apresentar. Primeiramente, eu quero te dar boa noite por estar aqui e agradecer a sua participação. Se você já nos acompanha há muito tempo, seja muito bem-vindo, e se você está aqui pela primeira vez, sinta-se acolhido. É muito prazer em ter você aqui conosco nessa noite. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre um tema importantíssimo, que é a leveza em substituir e combinar. Eu sou Rafaela, da equipe dos 25 segundos, e nós, como equipe, somos apaixonados pela transformação das pessoas. Por quê? Nós trabalhamos com desenvolvimento pessoal e nós acreditamos sim que é possível essa transformação, porque nós entendemos que a mudança é um processo e não é um evento somente. Você não muda de uma hora para outra. A sua mudança é de forma processual. E se você já nos acompanha e se você está aqui pela primeira vez, você pode depois dar uma procurada aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais, todos os vídeos que nós já fizemos. Nós já falamos sobre padrões de comportamento, comportamentos fortalecedores, nós já falamos também sobre a melhor roda da vida, sobre o poder das palavras. Olha, se palavra tem poder, imagina a ação, então. Falamos também sobre o poder da ação, falamos sobre o poder da ansiedade, como anda a sua ansiedade. Vai lá, procura que tem vídeos sensacionais sobre esse tema, o poder da ansiedade, para aprender a ver esse sentimento de uma forma diferente. Falamos também sobre abrir espaço para o novo, como você quer colocar coisas novas, sentimentos novos, pensamentos novos, se você não se livrar ou então não deixar ir aqueles sentimentos que te fazem mal. E falamos também sobre o poder de recomeçar. Recomeçar para quê? Para que existe um propósito? Então, para que eu devo recomeçar? Falamos sobre o poder do tempo, quanto o nosso emocional interfere no nosso tempo cronológico. Então, nós temos 3 tipos de tempo, e aí falamos sobre isso também em vídeos já gravados especialmente para você. Falamos sobre o poder dos relacionamentos. Nós temos 3 tipos de relacionamento, e um que nós esquecemos e que nós fizemos questão de lembrar e dar ferramentas especiais para você também é o relacionamento que nós temos conosco mesmo. Então, o poder dos relacionamentos está lá para vocês também. E falamos nos últimos vídeos aí sobre o poder das emoções. Nós temos 4 emoções básicas, e essas 4 emoções básicas, que são natas de qualquer ser humano, porque são emoções universais, nós precisamos gerenciá-las, não combatê-las e muito menos eliminá-las. Por quê? Porque elas fazem parte da nossa formação como indivíduo, como ser humano. Então falamos sobre o poder das emoções. E todos as nossas ferramentas e os nossos cursos que você talvez conheça, nós trabalhamos com esse método aqui, ó, que é o método semear. O que é o método semear? Um método desenvolvido por nós, aonde você trabalha o sentir, o entender, o mudar, o escolher, o agir e o realizar. Aonde o sentir, você trabalha com as suas emoções. No entender, você trabalha com os seus pensamentos. No mudar, com as suas crenças limitantes. No escolher, em fortalecer as suas novas decisões. No agir, aprender a sair da procrastinação e entender também o porquê muitas vezes você procrastina. E o realizar é quando nós alinhamos o nosso propósito de vida com os nossos objetivos. Ou melhor, alinhamos os nossos objetivos com o nosso propósito de vida. E acaba aí? Não. Aí você volta e dá um passo a mais. Você sobe um nível e aí você vai de novo para o sentir, para o entender, para o mudar, o escolher, o agir e o realizar. Acaba aí? Não! Você sobe um nível e assim você vai criando então o que nós chamamos de ciclo de excelência emocional. Olha que legal, né? Um ciclo de excelência emocional. Por quê? Porque nós entendemos sim
que a mudança não é um evento, a mudança é um processo. E mais, não adianta você querer mudar os seus frutos se você não trabalhar as suas raízes. Se você plantou uma semente de maçã, você vai colher maçã, você não vai colher outro fruto. Então, aquilo que nós plantamos interfere sim nos nossos resultados. E também, você já sabe, se você está aqui conosco e se você está chegando pela primeira vez, que não adianta ter uma única ferramenta para trabalhar com todas as suas emoções. Você precisa de ferramentas claras e específicas para trabalhar com as suas diversas emoções. Por quê? Porque um martelo não parafusa e uma chave de fenda também não serve para martelar um prego na parede. Ah, é óbvio, né? Quando nós olhamos isso na vida externa, no nosso mundo externo, mas quando nós tratamos do nosso mundo interno, nós achamos que muitas vezes a mesma coisa que eu faço quando eu estou triste, eu vou fazer também quando eu estiver ansioso. Funciona? Não, não funciona. A ferramenta que você usa para lidar com a sua tristeza, ela é uma. A ferramenta que você usa para lidar com a sua ansiedade é outra. A ferramenta que você usa para lidar com a sua raiva é outra. A ferramenta que você usa para lidar com a sua alegria é outra. Então, nós precisamos nos munir de ferramentas para quê? Para que o nosso ciclo de excelência emocional, ele seja constante, ele seja um processo e não somente um evento. Por isso que o semear, ele está aí nesse ciclo de excelência emocional e ele funciona, porque ele não só trabalha com as nossas emoções, mas ele também trabalha com os nossos pensamentos, com aquilo que está arraigado em nós, que são as nossas crenças limitantes, fortalece para que possamos aprender a tomar as decisões e fortalecer as nossas novas sinapses e as nossas novas decisões e nos impulsiona a agir com ferramentas próprias e específicas para a tomada de ação e nos ensina a alinhar o nosso objetivo com o nosso propósito de vida e então nos transformando aqui, né, nessa vida realizada. E aí volta de novo e assim nós vamos consequentemente. Bom, essa foi uma rápida explicação e aí nós estamos nessa série falando sobre o poder da leveza e nós misturamos esse poder da leveza com a arte. Porque eu amo arte, eu também dou aulas há muito tempo de história da arte. Eu sou apaixonada pela vida de muitos e muitos pintores, muitos que aí fizeram história e deixaram o seu legado. Então, se você quiser ver o vídeo da semana passada e da semana retrasada, você procura aí, você vai encontrá-los falando também sobre essas questões. Porque a arte é um grande recurso de autoconhecimento. A arte, ela faz com que você consiga se expressar de uma maneira, aquilo que está no seu mundo interior, transpor então para o mundo exterior. Mas Rafa, eu preciso saber tocar, eu preciso saber pintar, eu preciso saber fazer alguma coisa artística, eu não tenho habilidade nenhuma, você pode falar para mim. Aí, quando nós falamos semana retrasada, eu falei para você que você é um artista. Por quê? Lidar com as nossas emoções, gerenciar as nossas emoções é uma arte também. Então pronto, você já se torna um artista a partir do momento que você se dispõe a gerenciar as suas emoções. E nessa série, então, nós estamos falando bastante sobre isso, a arte de gerenciar as emoções, porque é uma arte sim, esse gerenciamento emocional. Então, vamos lá. Qual é a ferramenta que nós comentamos semana passada e que nós vamos usar essa semana? A ferramenta é essa aqui, o Scamper, tá? A ferramenta é o Scamper. Antes de mostrar essa imagem, eu passei rapidamente por uma aqui, eu só vou voltar rapidinho, porque aqui nós temos vários emojis aqui, que nós usamos nas nossas conversas, muitas vezes, né, das redes sociais. Então, gostaria que você só desse uma observada aqui, porque eles falam muito. Eu não preciso escrever. E eu gosto muito de me comunicar com a minha mãe também se comunica comigo, através de carinhas. Muitas vezes nós nem escrevemos nada, mas nós nos comunicamos por carinhas. E ela entende o que eu digo e eu também entendo o que ela diz. Interessante, né? Começamos a substituir algumas coisas. Mas aí
nós vamos trabalhar então com essa ferramenta, que é o Scamper. O S, o C, o A, o M, o P, o E e o R. Scamper, tá? Onde o S é o substituir, o C é o combinar, o A é o adaptar, o M o modificar, o P é o procurar, o E eliminar e o R reorganizar, tá? E o Scamper, ele vai trazer isso, por quê? Porque o Scamper é uma ferramenta usada nas grandes empresas, é uma ferramenta de gestão empresarial. E aí nós falamos assim, qual é a melhor e a maior empresa que nós temos? Sabia que você também, além de ser um artista, porque eu já falei para você, né? Já te dei essa autonomia em ser um artista, porque gerenciar as emoções é uma arte, então você é um artista. E agora eu vou te dizer também que você é um empresário. Nossa, como assim, Rafa? Eu não tenho nenhuma empresa. Tem sim. A melhor e a maior empresa que você tem é você mesmo. Você é a sua maior e melhor empresa. E pode até colocar a mais importante. Porque se você não cuidar, não gerenciar as suas emoções, se você não cuidar da sua saúde, se você não cuidar do seu bem-estar físico, do seu bem-estar emocional, se você não cuidar dos relacionamentos que você tem, o primeiro consigo mesmo e o depois com os outros, você não está gerindo bem a sua empresa. Se você não gerenciar o tempo que você tem para cada atividade, você também não está gerenciando bem a sua empresa. Olha como isso é sério. Porque isso vai impactando em todos os outros, todas as nossas outras atividades e com quem nós nos relacionamos também. E muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados, muitas vezes nós nos sentimos exaustos, muitas vezes desanimados, muitas vezes deprimidos, tristes, ansiosos. Por quê? Porque nós estamos ali naquela turbulência de emoções e aí nós precisamos parar um pouco e aprender a gerenciar. Por isso que o Semear, ele está aí para poder te ajudar também, tá? Essa ferramenta chamada Scamper, que são todas essas letrinhas que vocês viram aí, tá? Nós gostamos muito de trabalhar com acrônicos, cada letra tem um significado, tanto que o Semear é um acrônico, né? Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Semear. Então, isso é um acrônico, cada letrinha tem um significado. Scamper é um acrônico, cada letra tem um significado. E hoje nós vamos trabalhar, como eu prometi semana passada para vocês, com duas dessas letras. Hoje são essas duas aqui, ó. Nós vamos trabalhar com o S e nós vamos trabalhar com o C. E aí você já entendeu o que vai acontecer semana que vem, né? Semana que vem nós vamos trabalhar com mais duas e depois nós vamos encerrar nessa sequência para você ter a ferramenta por completo. Porque no mundo empresarial, o que acontece então com o Scamper? No mundo empresarial, nós temos perguntas específicas sobre o S, nós temos perguntas específicas sobre o C, perguntas específicas no A, perguntas no M, no P, no E e no R, perguntas bem específicas para que os colaboradores de uma empresa, eles possam então, ao responder essas perguntas, mudar aquilo que eles estão fazendo. E eu falo isso com propriedade para vocês porque eu também fiz pós-graduação em gestão empresarial. Então eu usei bastante essa ferramenta durante o processo da pós. Por quê? Porque isso aqui funciona nas grandes empresas. Quando algo não está dando certo, quando algo não está funcionando bem, qual ferramenta nós vamos usar? Muitas vezes eles optam por usar o Scamper. O que nós podemos fazer? Como nós podemos fazer isso? E como é isso? E aí os funcionários vão respondendo essas perguntas e assim achando uma nova solução. Olha que legal isso, se você usar isso para a sua vida emocional.
Estamos entregando a você uma ferramenta na qual você pode usar para a sua vida emocional. Então vamos começar. Vamos começar então com o S. E eu vou passar aqui as perguntas. Se você está aí pela primeira vez, você, por favor, pega uma caneta, pega um papel e anota. Tá? Anota. Se você já está conosco aí vários e vários encontros, você sabe que quando você senta para comentar e conversar e nos ouvir, você precisa ter esse bloquinho de anotações aí, esse caderninho com você. Eu tenho uma tia que ela tem um caderno mesmo e ela vai anotando ali, ó, todos os nossos encontros. Por quê? Porque só o fato de você anotar, você escrever, isso já é uma ferramenta também. Isso já é algo que tira todos aqueles seus pensamentos que ficam rodeando sua cabeça de forma aleatória e desordenada e você começa a colocar isso em ordem. Olha que ferramenta legal! O simples fato de anotar, de escrever, você dá uma pausa para os seus pensamentos que ficam aí aleatoriamente na sua cabeça e muitas vezes te tirando a paz. Quando a gente fala anota, coloca no papel, vai no supermercado, faz uma lista. Por quê? Para que você não esqueça nada e também para que você possa relaxar a sua mente. Nós temos N ferramentas para isso. Sabe qual é o nosso problema? É de não usá-las. E isso é óbvio, gente. Eu posso ter uma caixa linda de ferramentas. Eu gosto muito de falar de ferramentas porque, quem não sabe, eu sou arquiteta também. Então, assim, você abre uma linda caixa de ferramenta. Nossa, por mais linda que ela seja, tudo organizado, com todas as ferramentas necessárias. Se eu não colocar a mão em uma delas e não for até o lugar que eu preciso para apertar aquele parafuso na parede, a chave de fenda não vai sozinha. A ferramenta por si só não faz efeito nenhum. Ela só vai ter proveito e vai fazer efeito se eu aplicá-la, se eu usá-la. Se eu não usar, de nada a ferramenta me serve. E aí nós temos N ferramentas que nós entregamos assim para vocês e muitas vezes nós como usa a ferramenta, usa, anota. Tá? Então eu dei essa pausa aí para quem foi lá buscar a caneta e o papel poder agora anotar as perguntas, tá bom? Então vamos lá. Talvez você tenha percebido já, que eu já falei no comecinho, né? Falei bem no comecinho aqui, que nós começamos a substituir algumas coisas. Olha só, é uma coisa super simples que eu já substituo. Eu já substituo muitas vezes os escritos nos quais eu converso com a minha mãe. Eu substituo os escritos por carinhas, por figurinhas. Por quê? Porque eu sei que ela vai entender e ela me responde com figurinhas. Porque ela também sabe que eu vou entender. Então eu estou substituindo uma coisa que era padrão por algo novo. Então o S é substituir. Então você pode anotar aí já, o S substituir. Então substituir. O S é o substituir. Então você pode anotar aí substituir. Quais são as 3 perguntas que você vai anotar embaixo do substituir? Primeira pergunta, coloca aí. Em relação às suas emoções. Coloca aí. Em relação às minhas emoções. Dá para substituir? Põe um ponto de interrogação. Segunda pergunta. Você sabe que sentimentos podem ser trocados? Você sabe que sentimentos podem ser trocados? E terceira pergunta, coloque aí. O que aconteceria se o seu sentimento fosse substituído por outro? Parece perguntas muito óbvias, não é? Mas quando você se dispõe a responder,
as coisas vão clareando na sua mente. Olha só, desde criança, nós fomos ensinados a pintar a árvore de marrom, o tronco da árvore de marrom e a copa da árvore de verde. Nós fomos ensinados assim. Assim como também nós fomos ensinados que em qualquer situação de perigo, nós temos que sentir medo. Sim, nós fomos ensinados a isso. Que em qualquer situação de perigo eu devo sentir medo. E aí, muitas vezes, o seu chefe ou alguém da sua família grita com você na frente das pessoas, e aí você tem essa ideia de que você só pode ficar irritado e com raiva dele, ou que você só pode ter medo dele. E sabia que isso não é verdade? Isso não é verdade. Você pode substituir o que você sente. Você pode substituir o que você sente. Você tem a liberdade de escolher. Você já pensou nisso? Porque o mundo externo, ele não determina aquilo que você sente. Quem determina aquilo que você sente é o seu mundo interno. Quer fazer um exemplo bem facinho para você ver o que significa isso que eu falei? Você pode substituir as suas emoções. Por quê? O que determina as suas emoções é o seu mundo interno e não o seu mundo externo. Por exemplo, se você assistir um filme de terror e colocar esse filme e ficar no escuro, com as luzes, com só a TV ligada, com o som alto, e você começa a assistir aquele filme, e aí aquilo vai mexendo com o teu mundo interno. O teu mundo interno vai te levar a uma emoção. Agora, se você pegar esse mesmo filme, acender as luzes, deixar ele no mudo e colocar uma outra música e deixar ele rodando lá no mudo, ele vai produzir uma outra sensação no seu mundo interno e aí você vai ter outras reações. Porque quem determina o filme é o mesmo. O filme é o mesmo filme, mas o que determina o que eu vou sentir é o meu mundo interno. Depende de como eu olho o meu mundo externo. Não é o mundo externo que determina o meu sentimento. Sou eu que escolho aquilo que vou sentir através das percepções internas que eu tenho. Ou seja, agora eu vou falar um negócio que talvez você fale assim, ai, doeu. Ou seja, os seus sentimentos são sua responsabilidade. Os seus sentimentos são sua responsabilidade. Então, nunca mais diga, fulano me deixou triste, ciclano me tira do sério, não sei mais quem me irrita, tal situação me deixa envergonhada, o outro me faz sentir culpada. Não é verdade isso. Assuma que os outros não te fazem sentir nada. É você que escolhe sentir os seus sentimentos. E como é você que escolhe, você pode substituir o sentimento que você escolheu por outro sentimento. Mas, Rafa, como fazer isso? Espera um pouquinho, né? Porque assim, a gente está adaptado, a gente está acostumado com os sentimentos e nós não damos muitas vezes conta disso que nós fazemos. Nós estamos acostumados e adaptados. Se o outro fala assim para mim, já acionou o gatilho e é assim que eu devo sentir. Aí é onde vem a ferramenta. Substitua. Será que eu preciso sempre agir dessa forma quando ele fala alto comigo? Será que eu sempre tenho que responder com raiva, deixar a raiva tomar conta de mim quando ele fala alguma coisa nesse tom comigo? Será que eu não posso substituir os meus sentimentos por outros sentimentos,
já que os sentimentos que eu sinto são responsabilidades minhas. Olha que legal isso, gente. É fantástico se você parar para pensar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que os sentimentos são responsabilidades minhas, eu que escolho sentir isso, mesmo que a minha escolha seja inconsciente, mas a escolha foi minha. Então, se agora eu estou mostrando para você de forma consciente que a escolha é sua, então você tem a possibilidade de substituir os seus sentimentos. Entenda que tudo se passa dentro de você e não fora de você. E quando a gente fala tudo, é tudo. Tudo se passa dentro de você e não fora de você. Os seus sentimentos, por isso que são seus, por isso que são meus sentimentos. Os seus sentimentos estão dentro de você. Os meus sentimentos estão dentro de mim. E tudo acontece dentro de mim e não fora de mim. O que acontece fora é só um reflexo daquilo que já está dentro. O que eu transpareço é só um reflexo daquilo que está acontecendo dentro de mim. Então, como é que nós vamos entender isso de maneira artística? Já te dei a ferramenta, vou colocar agora o meu chapéu em homenagem aqui às ferramentas e ao grande Van Gogh, e agora eu vou mostrar para vocês, falamos dele um pouquinho a aula passada, não, a segunda-feira passada, que eu falei de arte, já quero dar aula, né? Mas falamos na segunda-feira passada que Van Gogh, ele deixou um legado. Van Gogh deixou um legado imenso. Por quê? Porque ele foi um dos pintores mais intensos emocionalmente, considerando também. E ele, na sua emoção, nessa intensidade toda, ele conseguiu colocar, através da sua arte, da sua pintura, da sua tinta com o pincel e a tela, ele conseguiu transpor o seu mundo interno para o externo. Ele conseguiu fazer isso. Então, esse primeiro quadro aqui, esse aqui, eu quero que vocês olhem para esse quadro, porque eu queria que vocês observassem algumas coisas. Van Gogh, ele substituiu o pintar, o real, para pintar os sentimentos. E para descrever, expressar esses sentimentos, ele sim substituiu o mundo externo pelo mundo interno. Observando o quadro do quarto de Van Gogh, temos a sensação de que o mesmo quarto está a flutuar. As paredes estão em tons de azul claro e as portas que vocês estão vendo aí estão no tom azul escuro. Os móveis, as cadeiras, as mesas, a cama e até mesmo a moldura dos quadros estão em tons amarelados. A janela é verde e os vidros apresentam um tom de verdinho um pouco mais claro, quase amarelo. Todo o quadro está em sintonia nas cores, somente o cobertor na cama se apresenta com um maior contraste por ser vermelho, contrastando assim a cor predominante das paredes e das portas. A tela se divide em tons quentes e frios, o frio das cores azul e o verde e quente do amarelo e do vermelho. Então, embora Van Gogh buscasse a impressão de tranquilidade no seu quarto, essa pintura que ele fez reflete antes a tensão e a solidão intensa do artista. Os objetos do quarto desordenados não têm relação entre si, assim como os móveis desalinhados com a perspectiva onde o chão aparenta cair para frente, a janela está entreaberta, os quadros pendem em direção à cama, os móveis estão em diagonal, tudo parece refletir o caos em que o pintor mergulhara. Van Gogh não se preocupou em representar o espaço físico de modo realista, mas antes o que ele fez foi a representação interior e subjetiva do espaço vivido emocionalmente. Então, olha que legal! Você olhou o quadro
eu falei rapidamente sobre algumas sensações do quadro. O que Van Gogh fez? Ele conseguiu substituir aquilo que ele estava vivendo dentro e expressar na sua pintura. E outra maneira de expressar o nosso mundo interno é escrevendo. É escrevendo. Van Gogh conseguiu expressar o seu mundo interno pintando, mas nós podemos também expressar o nosso mundo interno escrevendo. E no ano passado, nós fizemos uma atividade com vários professores e nós falamos sobre o Scamper também. E aí nós criamos um grupo e nesse grupo nós mantivemos ele durante um ano todo e nós fomos conversando sobre o como substituir, o como combinar e assim nós fomos. E eu trouxe aqui para vocês um depoimento, um testemunho da Ellen, tá? E eu vou ler agora para vocês. Prestem atenção no que a Ellen escreveu. Já quero começar minhas palavras substituindo minha insegurança de escrever para vocês, colegas, pela coragem de dividir meus pensamentos e sentimentos. Então eu quero substituir a minha insegurança pela coragem de dividir meus pensamentos e sentimentos. Na certeza de que muito antes de cada um de vocês, o primeiro ouvido que deve ouvir as minhas palavras é o meu próprio. Então quero ser a primeira a refletir. A palavra substituir vai muito além do seu significado de dicionário. Colocar pessoa ou coisa em lugar de, em troca de. Quando comecei a pensar o que devo substituir, logo me vieram os desafios desse ano de 2020. Foi preciso substituir meu trabalho por minha casa, meus alunos por minhas filhas, aqueles que eu pensavam que eram amigos por aqueles que de fato se preocupavam comigo, a certeza de um retorno pela esperança de uma vacina. Foi então que cheguei à conclusão: coisas materiais podemos substituir de maneira mais prática. Já pessoas e sentimentos requer o nosso primeiro passo, nosso desejo e muito mais a nossa coragem. Hoje, deixo a vocês meu desejo de substituir pensamentos ruins por orações fiéis, pessoas difíceis por pessoas queridas que acrescentam, um barzinho com vários colegas por um café com alguém que você ama, a insegurança do amanhã pela certeza de que você não está só. O amanhã não está na sua ou na minha mão. Então, só nos resta o hoje. Substitua, seja corajoso e, o mais importante, seja feliz. Uma abençoada e maravilhosa semana a cada um de vocês e aos que vocês amam. Ela substituiu. E você pode também substituir. Você pode substituir as coisas que você tem sentido. E relendo isso, eu até me emociono muitas vezes, porque essas partilhas são extremamente importantes. Você colocar para fora os seus sentimentos é muito, muito importante. E agora vamos à próxima letra. Vamos ao combinar. Vamos lá. Combinar. Vou escrever aqui com outra cor. Combinar. Põe aí para anotar já, tá bom? Combinar. O combinar é qual seria o resultado de combinar o sentimento A com o sentimento B. Qual o resultado em combinar sentimentos? Então, as 3 perguntas que você vai escrever embaixo do combinar para você ter essa ferramenta aí com você é: o que aconteceria se eu criasse uma combinação desse sentimento com as outras ideias e outro ponto de vista? Eu vou repetir para você, tá? O que aconteceria se eu criasse uma combinação desse sentimento com outras ideias e outro ponto de vista? Segunda pergunta agora.
Como posso combinar esse sentimento com outros recursos para obter uma abordagem a essa situação? Vou repetir de novo. Como posso combinar este sentimento com outros recursos para obter uma abordagem a essa situação? E a terceira pergunta: quais sentimentos podem ser combinados? Vou repetir a última, tá? Quais sentimentos podem ser combinados? Se você já nos acompanha, você vai lembrar das 4 emoções básicas. Se você não nos acompanha, vai lá e busca lá para começar a nos acompanhar também, que vai ser muito precioso para você, tá? Então, você tem acompanhado que nós temos 4 emoções básicas: a tristeza, a alegria, a raiva e o medo. São como as cores básicas, né? As cores básicas que, a partir delas, vão aí entrando muitas outras cores, mas nós temos as cores primárias, assim como também nós temos as emoções primárias, as emoções básicas, que elas são mais fáceis de serem identificadas. Então, quando nós olhamos para algumas situações, você vai entender o que eu estou falando. Se você está alegre, você muitas vezes tem algumas, mesmo que você esteja super alegre, muitas vezes você tem uma sensação de, ai, será que essa alegria vai permanecer por muito tempo dentro de mim? Olha aí, já veio uma emoção combinada. Você sentiu alegria com um outro sentimento de, ai, eu não queria que isso acabasse, né? Com outro sentimento que não é só a alegria. Então, existem as combinações emocionais. E os sentimentos, eles sempre aparecem em pares, em trios. Você pode estar triste, mas de repente vem aquela vontade de você, não, eu vou continuar. Vem aquele sentimento que te impulsiona à ação, a uma coragem. Então você pode sentir, sim, por exemplo, amor por uma pessoa e ao mesmo tempo a alegria em amá-la. Você pode sentir isso. E também, diante de uma situação difícil, você pode sentir dor e, ao mesmo tempo, adquirir força para continuar em frente. Então, os sentimentos combinados, eles vão trazendo as nossas emoções secundárias, ou chamamos de emoções sociais. Já falamos sobre isso. Elas são aquelas que são aprendidas e elas são integradas às nossas memórias. Que muitas vezes a gente pode avaliar de emoções boas, emoções ruins, né? Mas são algumas emoções que elas vão derivando da combinação das emoções básicas com o nosso convívio social, com a nossa memória, que é os ciúmes, o orgulho, a vergonha, a admiração, a ansiedade, a culpa, né? Então, esses são só alguns exemplos. E para a gente poder entender e fazer essa compreensão ser mais clara, eu vou colocar aqui um outro quadro de Van Gogh para entender o que ele combinou. O primeiro, nós vimos uma substituição daquilo que era real pelo interior sendo externado então naquele quadro. E agora eu vou mostrar um quadro de Van Gogh que eu vou falar sobre o combinar. O que Van Gogh combinou através desse quadro? Quando Van Gogh ele aumentou a amplitude da sua arte, ele foi expressar sem sombra de dúvidas o seu mundo interior. E quando ele foi impactado pela arte japonesa, ele criou a sua própria imagem do Japão, estudando e lendo sobre essa arte, coletando e combinando as impressões com as qualidades estéticas que ele sabia. Seu encontro com as impressões japonesas ajudou a dar a ele um trabalho tendo uma nova direção.
As gravuras japonesas nas quais ele tinha contato foram as suas principais fontes de inspiração. E ele se tornou um colecionador da arte japonesa. As impressões atuaram como um catalisador. Eles ensinaram a Van Gogh uma nova maneira de olhar para o mundo e para o seu mundo interior. Porque os artistas japoneses, muitas vezes, eles deixaram o meio termo de suas composições vazias, enquanto os objetos no primeiro plano eram por vezes muito mais ampliados. Eles regularmente excluíam o horizonte e também cortavam de forma abrupta as imagens de borda. Olha esse quadro, olha como Van Gogh, ele não representou a cerejeira aqui de uma forma inteira. Ele cortou ela de forma abrupta. Por quê? Porque ele foi combinando a sua arte com aquilo que ele tinha aprendido através das gravuras japonesas. Os artistas ocidentais aprenderam que tudo isso nem sempre tinha que organizar de forma certinha, de maneira tradicional, a arte, porque isso estava muito longe dos conceitos deles. Então, Vicente Van Gogh, ele adota essas invenções visuais japonesas para o seu próprio trabalho. E ele gosta tanto desses efeitos, que são incomuns para a arte naquele momento, que ele vai fazer os seus objetos do cotidiano, detalhando a natureza e deixando as suas obras mais exóticas e alegres. Então, olha como Van Gogh combinou a sua arte. Ele combina a arte. E como que nós podemos combinar os sentimentos? Como que eu posso fazer isso? Olha que legal. Eu tenho aqui um testemunho também do Scamper, que eu comentei com vocês, que lá a Ellen compartilhou, e aqui agora eu tenho um compartilhar também sobre o combinar. E quem escreveu esse compartilhar foi a Maria Cláudia. Olha só, combinar. Confesso que, ao chegar minha vez, brotou um monte de ideias e uma dificuldade imensa de colocá-las no papel. A proposta do Scamper é usar o combinar, e parece ser tão simples, mas na verdade não é. Vejo no ensaio de pequenas combinações de roupas que preciso fazer para as ocasiões especiais. No dia a dia, combino a pressa e a praticidade. E tudo bem. E quando penso no combinar das palavras e dos sentimentos, aí é que o bicho pega. Ouço desde pequenininha que devo amar ao próximo como a mim mesma. E quando algo em alguém não me agrada, minha primeira atitude é me afastar. E aí preciso fazer como faço nas ocasiões especiais. Olhar novamente para mim e perceber que a grande ideia da boa convivência é, de fato, combinar as diferenças para melhorar a aparência dos meus sentimentos e atitudes. Meu desejo é que eu continue a aprender e a desenvolver o combinar de outras ideias às minhas ideias, a raiva com a oração, a fé com a esperança, ouvir sem criticar, ter a minha opinião, mas nunca descartar o ponto de vista do outro. Afinal, cada ser é único por conta de suas vivências. E se somos diferentes, qual é o espanto? Não é mesmo? Estar perto dos semelhantes a nós é fácil. Combinamos, né? 2020 foi um ano diferente, em que tivemos que combinar a ausência com o ato de amor. Que em 2021 possamos combinar mais amor nas nossas convivências, mais empatia, harmonia, compaixão e novos olhares para com o próximo. E sendo assim, descobriremos sempre uma versão muito mais bonita de nós mesmos. Combinemos assim? Então, gente, esse foi o combinar, colocado em palavras, colocado na arte de escrever, da Maria Cláudia. Então, o ato de criar está
intimamente ligado com aquilo que realmente somos, com os nossos sentimentos. E para que a arte possa trabalhar essa inteligência emocional, é preciso que exista um caminho. É preciso que exista um caminho para que esse sentimento que está dentro de você, ele possa chegar à superfície, ele possa transpor a superfície e atingir o mundo externo da melhor forma possível. Por quê? Porque muitos desses sentimentos que já estão lá, enraizados em nós, muitas vezes eles nos pegam de forma inconsciente. Por isso que temos que aprender cada vez mais a substituir as nossas emoções, aquelas que não nos fazem bem, por qual eu posso substituir? E combinar as emoções com outras emoções. Quem falou que eu não posso combinar as emoções? Posso sim, posso combinar. E aí, para facilitar o nosso caminho, para facilitar esse nosso caminho, nós temos essa combinação, sem sombra de dúvidas, nós temos essa combinação. Nós não somos 100% racionais, como nós também não somos 100% emocionais. Nós temos essa combinação dentro de nós. Você já aprendeu que você é um artista, porque a arte de gerenciar as emoções te faz um artista. Agora só precisa organizar isso, gerenciar e externar da melhor forma possível. E eu já falei também para você que você é um grande empresário, um empresário da sua própria empresa, que é você, em primeiro lugar. Então eu queria mostrar aqui rapidamente para vocês um caminho, tá? Por que eu quero mostrar esse caminho? Porque esse é o nosso propósito, de ajudar as pessoas a criar um ciclo de excelência emocional, porque é um processo, não é um evento. É um processo e esse processo é contínuo. Então, vou passar aqui rapidamente para o meu computador e hoje não vai acabar a bateria como aconteceu segunda-feira passada. Mas aqui rapidamente, aqui tem a nossa página e aqui você vai ver vários depoimentos, muitos depoimentos mesmo, é só clicar aqui, ó, ver mais, você vai ver muitos depoimentos. Esses são os nossos cursos e aqui tem a equipe, tá? Então depois você pode olhar um pouquinho aí a nossa página. E também, se você clicar aqui, ó, nos cursos e você clicar aqui no semear gestão emocional, você vai ser dirigido então a essa página aqui, a semear gestão emocional, onde rapidamente eu conto um pouquinho, bem pouquinho mesmo da minha história, e aí você tem aqui o que é o curso, tá? É um curso mesmo, onde nós trabalhamos com mais de 90 aulas sobre os sentimentos, aulas curtas, para que você possa então ter esse material e assim também usufruir de ferramentas. Uma vez entrando aqui e adquirindo, você entra então na nossa plataforma. Na nossa plataforma você tem o módulo Sentir com 33 aulas, onde você tem os sentimentos básicos aqui, ferramentas para lidar com esses 4 sentimentos básicos. Depois você tem aqui no Entender, falando sobre os pensamentos, nós temos mais de 16 pensamentos rotulados, nós temos também pensamentos críticos e tudo mais, nós trabalhamos isso aqui com ferramentas. Aqui no Mudar, nós trabalhamos então com as nossas crenças limitantes, aqui no Escolher, como fortalecer, então você quer crescer ou você quer evoluir, então tem aqui também, no Agir nós trabalhamos aqui o que te impede de agir, e as ferramentas colocadas aqui, no Realizar também nós vamos trabalhar a jornada, os pensamentos, as crenças, como alinhar os seus objetivos, então esse é o nosso treinamento. Por quê? Voltando aqui para mim, nós queremos ajudá-lo a desenvolver, a ter uma técnica. Por quê? Porque nós sabemos que Van Gogh e qualquer outro pintor, eles tinham técnicas.
mesmo que fossem técnicas desenvolvidas por eles mesmos, mas eles tinham uma técnica, eles tinham um método para fazer as coisas. Então, quando você tem um método, quando você tem um processo para fazer, as coisas ficam muito mais fáceis e muito mais simples. E não deixe as suas emoções ao acaso, como muitas e muitas pessoas infelizmente deixam, achando que o acaso vai resolver os seus sentimentos. Não vai, não vai. Ah, o tempo vai curar. Não vai. O tempo só vai distanciar, mas curar ele não vai. Ah, mas não. Quem gerencia as suas emoções é você, porque você é o piloto do seu avião. Você é o diretor da sua empresa. Você é o artista da sua vida. É você que faz isso. Então, te convido sim, te convido a conhecer e assim então poder ser capaz de lidar com as suas emoções e trazer uma leveza para a sua vida. Que seja, né, através da arte, da escrita, de qualquer forma, mas simplesmente ao gerenciar as suas emoções, você terá uma leveza maior e você vai poder transcender desse seu mundo interno, que é só seu, e os sentimentos são suas responsabilidades, para o seu mundo externo, tá bom? Então, eu quero dizer a você o seguinte agora. Olha aqui, ó, aqui para cima, nossas redes sociais aqui, tá? Face e Insta. Segue, fica com a gente. Por quê? Porque você ficando com a gente todos os dias, tem sempre um post novo, tem sempre uma lembrança sobre aquilo que nós estamos falando aqui, tá? Ó, assina aqui o nosso canal, assina o canal do YouTube, deixa aqui o seu joinha também, para que a gente possa atingir mais pessoas. E você que gosta de ouvir nas suas plataformas de áudio, tá? Nós temos também 25 segundos aí nas plataformas de áudio para você poder ouvir aquilo que nós comentamos aqui. Sabe por quê? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.